e tal. E depois virei cliente da RD. Mas conta aí a história da RD pra gente. Cara, a história da RD, ela começou numa outra empresa que chamava Praesto. A Praesto, o que ela fazia? Ela vendia aplicativo e site para celular, numa época em que não tinha iPhone ainda, não tinha Android, quer dizer, muito antes da coisa toda bombar e de ser de fato uma oportunidade grande. Mas vendia qual, né? A gente você pegava celular? Aqueles Nokia N95, aquelas da coisas cobrinha, do joguinho da cobrinha? Não, era um pouquinho mais pra frente, não chegou a tanto. Mas você precisava, assim, ia fazer eventos, então tinha o catálogo do evento. Só que assim, a galera mal tinha internet no celular, era muito ruim, né? Era aquele GPRS e tal. Então você tinha que ter um totem, disparador de Bluetooth. Pra essa foi de 2005 a 2010. Caracas. Então ela pegou o comecinho, chegou a fazer algumas coisinhas pro iPhone bem no comecinho. Primeira, segunda geração ali, que foi 2008, 2009. E na Praesto, o que aconteceu? Cara, uma empresa pequena em Floripa, de serviços. Numa época em que o mundo era muito menos conectado, então... os grandes anunciantes, o pessoal estava em São Paulo, a gente lá meio isolado em Floripa, e um time pequeno, e falou, poxa, a gente precisa fazer as pessoas conhecerem isso aqui, a gente precisa fazer elas entenderem melhor de mobile marketing, e a Presto começou a trabalhar com conteúdo sobre mobile, sobre o mundo mobile. Então fazia campanhas, por exemplo, um mobile site por dia, ia apresentando para a galera descobrir que existia isso, que era algo que fazia sentido olhar mais fundo e tal. E a gente foi percebendo que aquilo dava certo, que aquilo funcionava, as pessoas pesquisavam como fazer um aplicativo mobile, caiu no blog nosso, como desenvolver um mobile site, caiu no nosso blog, cuidados na hora de fazer o seu site mobile, caiu no nosso blog. E aí a gente falou, cara, tem uma coisa que funciona bem, só que ao mesmo tempo não é muito fácil de fazer. Você precisa de uma ferramenta para otimizar o Google, outra para fazer relatório, e as duas não se conversam, e a outra para mandar e-mail. Então, a gente tinha desenvolvedores, era um time técnico, a gente conseguia na gambiarra fazer funcionar. Mas a gente começou a olhar para o mercado e falar, as pequenas e médias do Brasil, elas não têm ideia do que deve ser feito, elas não conhecem metodologia, mesmo que conhecessem, elas não têm capacidade de implementação. Perfeito. Não tem time de tecnologia, não tem gente para criar landing page, para otimizar o site, para mandar um e-mail adequado. Então, naquele momento, a publicidade para uma pequena e média era ou coisa muito simples, tipo um panfletinho na rua, alguma coisa assim, ou não fazia, né? Elas pensavam, agência é coisa de empresa grande, é outro contexto. E a gente começou a ver esse mercado começando a surgir nos Estados Unidos. Assim, os primeiros players, os que começaram a falar de inbound marketing e tal, na época eles tinham 1.000 clientes, 500 clientes, estava assim, super no comecinho. A gente falou, olha, tem potencial para a mesma coisa aqui. Só que não vai dar para ser igualzinho, porque o nível de maturidade, de preparo, própria questão de preço, moeda, tem tanta coisa lá que não vai funcionar quando eles vierem para cá, que a gente tem condições de criar algo muito mais adaptado, muito mais cabível numa empresa brasileira, num contexto brasileiro. Ok. E aí a gente começou, e aí foi curioso, porque a primeira coisa que a gente fez antes de começar o produto, antes de qualquer coisa, foi um blog. A gente falava assim, cara, se as pessoas não prestarem nem atenção no conteúdo que a gente fala, imagina comprar um produto. Sim. Né? A gente começou a vender consultoria e a gente já sabia que ia ser uma empresa de produto, de tecnologia. Quando você fala gente, é a turma que veio da Praesto, pulei essa parte da conversa. Então a gente entendeu que isso era uma oportunidade e resolveu se juntar. Então 5 pessoas que já tinham trabalhado junto na Praesto, incluindo o CEO, o Eric, fundador, resolveram se juntar e começaram a RD. Tá bom. Então a gente começou com um blog, começou vendendo consultoria. Por quê? Por 2 motivos. Um era, monetiza a partir do dia 0. Um produto você vai desenvolver, lá na frente começa a vender barato, com poucos clientes, você não consegue segurar o mínimo da conta. A gente não tinha família rica, investidor, não tinha grandes contatos, não tinha nada. Sim. Então a gente começou a vender serviço de consultoria, que era uma forma de monetizar, mas mais do que isso, era uma forma de conhecer o cliente. Eu tô no dia a dia, como é que é o seu dia a dia, o que você faz, como é que funciona e tal. E a gente começou a simular partes do software, falar assim, puxa, você precisa criar uma landing page, uma página de captura. Vou te mandar esse formulário aqui, um Google Forms. Escreva aqui, título, subtítulo, suba aqui uma imagem. Aí ele preenchia, meia hora depois ele recebia um e-mail falando assim, atenção, sua landing page está pronta, acesse aqui. E aí, você gostou disso? Não, gostei, tá legal.
Então, beleza, tá ótimo, era o que a gente precisava. Então, a funcionalidade vai ser assim, vamos desenvolver assim, e começava a trabalhar. Então, a gente queria minimizar o desperdício, a chance que era fazer uma coisa que ninguém quisesse. Essa é a base do... Você gosta muito de livros? Vamos do primeiro aí, né? O Four Steps to the Epiphany, que foi o Stephen Blank. Eu não me lembro como eles traduziram, acho que do sonho à realização em 4 passos. E depois o Lean Startup, que é discípulo dele, que é o Eric Ries, ficou super conhecido. O que ele fala? O maior desperdício que tem numa startup é você construir um produto que ninguém quer. Exatamente. É você fazer algo e de repente perceber que não tem demanda. Então, a gente quis conhecer a fundo e vivenciar a realidade para começar a conhecer, para começar de fato a desenvolver algo útil, algo atrativo. E aí, nesse meio do caminho, a gente começou a ir botando funcionalidade, de repente, olha, dá para lançar uma versão. E, cara, lançamos e começamos a vender. Como a gente já fazia inbound marketing pra gente, a primeira coisa que a gente fez foi um blog, a gente fez um e-book super tosco, você falou que fazia, eu fiz um PowerPoint, eu sou péssimo no design, não tinha padrão nenhuma, não tinha relação nenhuma, uma coisa era desenho, outra coisa era imagem concreta e tal. Mas, cara, colocou no ar e gerou os primeiros leads, e foi captando contato. Quando a gente lançou, tinha um monte de gente que já seguia, que já se interessava no assunto. E falou assim, olha, agora temos uma ferramenta que faz isso, isso, isso. Em 2 meses a gente tinha batido 100 clientes. E aí quando a gente bateu 100 clientes. E aí quando a gente bateu isso, falou, pô, tem coisa legal aqui. Tem escala esse negócio. E aí foi nesse momento, assim, 1 mês depois, um desses clientes, a gente conversou e acabou sendo o nosso primeiro investidor. Entrou na PF e falou, pô, gostei da ideia, gostei do time, vamos fazer, vamos. Cara, contratamos mais umas 5, 6 pessoas. 6 meses depois, a gente captou com um fundo de fato e dali pra frente, aí foi entrando mais capital e mais impacto, né? Hoje a RD tem 30 mil clientes, tem clientes em mais de 30 países, são 2 mil agências parceiras. Então, foi pegar um negócio embrionário e cada vez adicionando mais escala pra coisa toda. E teu papel lá, cara? Você começou fazendo o quê? Migrou pro quê? Terminou no quê? Cara, e aprendeu o quê? O começo de toda startup, você tem que bater o escanteio e cabecear, né, cara? Então, assim, eu me lembro que eu sou mais novo, né, dos 5 fundadores. Todos já estavam no mercado, eu estava no meio da faculdade quando a gente começou. Então, eu fazia faculdade... De que você fazia? Administração. Tá. Fazia faculdade... Fazia marketing, fazia um pouquinho de atendimento e um pouquinho de vendas. Marketing era o meu core. Tá. E foi praticamente toda a trajetória. Tá? Então, eu toquei marketing por quase 4 anos no final das contas. Então, todo esse processo de produção de conteúdo, depois a gente começou a trabalhar com campanha de anúncio, depois com evento, depois... Falo muito disso no livro, né? Mas o ponto pra gente, a gente foi empilhando práticas. E a soma dessas práticas começa a ficar poderosa. Então, começou só com conteúdo, de repente conteúdo e automação de marketing, de repente conteúdo e automação de marketing, um SEO melhor, de repente um pouquinho de anúncio no Facebook, de repente um pouco mais de anúncio no Google. Aí agora vamos botar um programa de parceiros, as agências começando a vender. Agora a gente vai trabalhar com eventos. E aí cada uma dessas coisas foi crescendo e a soma, ela causa um impacto incrível. Sim. Porque uma coisa é assim, poxa, a gente vai, bate um papo, falou da RD. Aí você entra no site meia boca, redes sociais mais ou menos. Agora você fala, entrou lá, rede social é legal, você começa a seguir. Aí você vê o anúncio do evento, vai no evento, fica impactado. Aí de repente você sai e tem retarget em cima de você. Você é bombardeado em todas as frentes, em todos os lados, e isso fica muito poderoso para o processo de aquisição. Mais do que isso, cria uma barreira, porque como é que você consegue copiar isso? Sim. Alguém novo entra, ele consegue fazer uma coisa igual a você. Mas ele consegue fazer 2, mas ele combinar 10, não é que ele não consegue, mas leva tempo. Sim. Né? E aí, esse é o lado bom de você ter plantado essa sementinha 10 anos lá atrás. A gente teve tempo para maturar, para amadurecer isso. Uma das perguntas que eu mais recebo qual que foi o momento da virada da RD? Qual que foi o ponto-chave? Eu não consigo pensar no momento da virada e num ponto-chave. Assim, eu assisti uma palestra do Guga Kirten no Day One. A gente já levou o Guga, inclusive, no Summit.
Mas o Day One da Endeavor, ele fala sobre o dia 1, né? Os empreendedores falando sobre o dia que dali tudo virou. E o que o Guga falou, eu concordo 100%. Day One é todo dia, cara. É todo dia. É todo dia. Todo dia é o dia de chegar, de pensar o que tá ruim, fazer melhor, fazer diferente. E o nosso crescimento, ele é trabalho de formiguinha. Um pouquinho melhor todo dia. Como é que a gente é muito bom em identificar o que tá com problema agora, quem que são os melhores do mundo em cima disso, como é que a gente aprende com eles, como é que a gente implementa e faz ficar melhor. E isso foi o mantra da RD por muito tempo. Uhum. E aí você tem alguns marcos. Pô, fazer o evento com muita gente é legal. Mudar de estrutura, quando a gente pegou um prédio próprio só pra gente, que não era uma salinha menor, alguma coisa assim. São marcos legais, mas não foi isso que virou. Sim. O que virou é entrar duro todo dia, cara. Assim, foram 10 anos pra mim, e os caras continuam lá, né? Eu que saí do dia a dia. 10 anos muito pesados, muito duros.